pessoal, seja bem-vindo à primeira aula de Tecnologia e Sistemas da Gestão da Qualidade. Eu sou o professor Rafael e vamos dar início à primeira unidade da disciplina. Essa unidade nós vamos ver o conceito e mapeamento de processos. Essa disciplina nós vamos estudar os fundamentos teóricos necessários para o entendimento da necessidade do uso de mapeamento de processos e da tecnologia da informação. O que é um processo? Toda empresa é um grande emaranhado de processos. O grande desafio é conseguir enxergá-los. O mapeamento de processos é um método eficaz para enxergá-los. Vamos ver agora algumas definições. Para Ergon, processo é a ação que recebe uma entrada, transforma, agregando valor e gera uma saída. Para Davenport, processo é a ordenação específica das atividades de trabalho no tempo e no espaço, com um começo, um fim e saídas, claramente identificadas, resultando em uma estrutura para a ação. Vamos ver agora um breve histórico sobre mapeamento de processos. No século XX surgem várias técnicas para modelagem de processos, como o fluxograma, diagrama de blocos, diagrama de fluxo de controle e o diagrama PERT-CPM. Na década de 90, o termo processo passa a ser um tema constante na busca pela melhoria da produtividade, experiências de transformação da gestão funcional para a gestão por processos. A gestão funcional ela é uma geração amarrada, é uma gestão amarrada. Ela não tem a visualização completa de todas as atividades. Os setores são agrupados por semelhança de atividades. Falta de agilidade no fluxo de trabalho de um departamento para outro. Já a gestão por processos, a pessoa trabalha não baseada em funções, elas trabalham baseada no processo. Os processos permeiam os departamentos, ele trabalha de forma horizontal, o foco é no cliente. Quais as vantagens da organização por processos? Ações voltadas para atividades que agregam valor, porque o foco é a saída, o foco é o cliente. E quais as desvantagens? A dificuldade de implantação em função dos níveis hierárquicos. Aqui nós temos a imagem que mostra muito bem como se dá a organização por processo. O fluxo da agregação de valor ela se encontra na forma horizontal. Ela passa pelo departamento A, o B, o C e o D, até chegar na saída, que é o cliente. O foco é a saída, o foco é o cliente. A classificação dos processos, ele pode ser classificado, nossa primeira classificação é o processo de negócio ou primários, que seria a fabricação de produtos e geração de serviços. A grande parte de atividades que agregam valor ao cliente. Processos organizacionais são responsáveis pela medição e ajuste do desempenho da organização. O foco são nos gerentes e em suas relações. Suporte aos processos produtivos. Processos gerenciais, responsável pelo funcionamento de subsistemas da organização. Foco nos gerentes e suas relações. Ele funciona como suporte aos processos de negócio. Aqui nós temos a imagem que mostra muito bem isso. Que o processo de negócio se trata da produção e de serviço. Já os processos organizacionais e gerenciais servem como suporte aos processos de negócio. Agora vamos entrar na hierarquia dos processos. O macroprocesso representa mais de uma função na estrutura organizacional e sua operação tem um impacto significativo no modo como a organização funciona. Exemplo, dentro de uma organização existe um departamento de compras, um departamento de fabricação, um departamento de logística, e esses são macroprocessos. Agora vamos entrar no processo. Existe um macroprocesso, dentro do macroprocesso existem vários processos. E o processo é um conjunto de atividades sequenciais relacionadas com entradas e saídas definidas. Um exemplo seria a fabricação. A fabricação é um processo dentro de um macroprocesso. Um exemplo de fabricação seria a fundição, usinagem, montagem e embalagem. O subprocesso é a parte do processo interrelacionada
de forma lógica com outro subprocesso específico. Exemplo, né, dentro da fabricação existe a preparação, setup de máquinas, troca de ferramentas. Atividades são ações que ocorrem dentro do processo ou subprocesso. São geralmente desempenhadas por uma unidade, pessoa ou máquina, para produzir um resultado particular. Elas constituem a maior parte dos fluxogramas. Exemplo, uma operação de usinagem seria a usinagem do eixo. E a tarefa? A tarefa é o menor enfoque do processo, podendo ser um único elemento ou um subconjunto de uma atividade. Exemplo, qualquer etapa dentro da usinagem do eixo seria uma tarefa. Então aqui essa imagem fica bem claro como é que eu acabei de explicar, que seria o macroprocesso, né? Dentro do macroprocesso existem diversos processos, dentro de cada processo existe subprocessos, dentro de cada subprocesso existem atividades e dentro de cada atividade existem as tarefas. E como chegar à gestão por processo? O que as empresas têm para fazer para enxergar os processos? Seria o quebra de paradigmas entre fornecedores, empresas e clientes, né, internos e externos. O foco seria no ponto de vista do cliente para transformar uma gestão funcional em uma gestão por processo. E essa imagem também mostra, né, que existem diversas fases para chegar à gestão por processo. Essa aqui também mostra que a gestão por processo ela se dá de forma horizontal e o foco é no cliente. Visão geral e modelagem de processo. A gestão por processo é conduzida e praticada por líderes da organização. A cultura organizacional ela é influenciada pelos grupos da organização. O mapeamento de processos surge como uma ferramenta gerencial e de comunicação para melhorar processos existentes e criar base para novos projetos. Gestão por processos BPM. BPM é uma sigla em inglês que significa Business Process Management, que é gerenciamento de processos de negócio. É uma abordagem disciplinada para identificar, desenhar, executar, documentar, medir, monitorar, controlar e melhorar processos. Esse é o ciclo da gestão de processos proposto pela ABPMP, que seria planejar, analisar, desenhar, implementar, monitorar, melhorar, aí volta a planejar, e isso sempre num ciclo. O BPM ele surge na década de 90, como consequência de outros conceitos já aplicados na mesma época, tais como o TQM e a reengenharia. O foco não é apenas automatizar processos através de softwares. Deve se basear no estado atual e no estado futuro, né, onde você está e onde você quer estar. Não é só apenas adquirir um software de última geração para fazer a modelagem de processo. O foco deve ser a melhoria e transformação dos processos de negócio, agregando valor aos clientes e alcançar resultados tais como aumento de produtividade, redução de burocracia, melhoria de rentabilidade, redução de defeitos e desperdícios, satisfação e fidelização dos clientes. A gestão e visão sistêmica. O que seria a gestão? A gestão é uma ação ou omissão relativa à interferência humana dos processos de uma organização, com vistas ao alcance de objetivos ainda não alcançados ou reversão de tendências negativas previamente apontadas. Para entendimento de como ocorre a administração das empresas, vamos utilizar um experimento de Deming. É feito com um funil disposto perpendicularmente a uma base e utilizado para lançar bolinhas de gude em um alvo. A gente pode observar que existe uma dispersão entre o alvo e aonde as bolinhas de gude caíram. No experimento B, com esse mesmo funil, a cada tentativa ele é reajustado a posição para tentar solucionar o problema. Na conclusão desse experimento, as ações isoladas na tentativa de corrigir problemas a cada resultado indesejado podem fazer com que se piore a condição atual. Portanto, o entendimento dos processos e as interferências entre eles é fundamental para o administrador. E a administração é uma ciência ou uma intuição? O que é ciência? A ciência ela não cria
coisas e os objetos, porém trata de conhecê-los e explicá-los. Técnica é a complementação da ciência, ela manipula a realidade sem explicá-la, baseando-se em normas e procedimentos. A administração, ela muitas vezes é tida como uma atitude artística, porque ela é algo subjetivo, onde cada indivíduo, de acordo com suas experiências, toma suas decisões. Mas, na verdade, a administração ela traz mais para uma ciência técnica, porque ela utiliza conceitos científicos, experimentos, para poder gerar resultados. E a visão sistêmica, né, é um termo largamente utilizado nas literaturas de gestão e administração, pois ajuda a entender o processo como um todo, e não em etapas fragmentadas. De acordo com o experimento anterior, o pensamento sistêmico teria evitado a mudança de rumo a cada resultado indesejado. Bastaria que a pessoa que estivesse executando o experimento aproximasse, abaixasse um pouco mais o funil do alvo. Com isso, ele corrigiria o problema da dispersão. De acordo com a FNQ, que é a Fundação Nacional da Qualidade, o pensamento sistêmico é definido como o entendimento das relações de interdependência entre os diversos componentes de uma organização, bem como a organização e o ambiente externo. Então, conclusão dessa primeira aula. Para o entendimento da gestão por processos, é imprescindível que se esteja receptivo a ampliar a visão dos sistemas organizacionais, além dos limites pré-definidos. Então, pessoal, essa foi a primeira aula. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.